Fala aí, galera, tô gravando aqui esse diário de bordo pela primeira vez aqui no Next Level Week. Eu já participei algumas vezes em edições anteriores, inclusive quando ainda chamava Semana Ministec, mas nunca fiz essa história de gravar alguma coisa, mas esse ano eu quis gravar algumas alterações que eu fiz com relação ao projeto. Então, inicialmente mostrar aqui meu editor, né? A primeira alteração que eu fiz aqui no diretório do aplicativo, eu estou fazendo ele no formato de monorepo. Então, basicamente, colocar no package.json, né, você vai inicializar ele com um yarn init-y, né, ou npm init. Aí ele vai criar esse package.json. No caso, eu só acrescentei aqui esse private true e esse workspaces packages, e criei aqui então a pasta packages. Além disso, um git ignora aqui com o node module para ele ignorar o meu node module, porque aqui ele vai criar o node module no próprio monorepo, né, na própria raiz do projeto. E aí os projetos realmente que fazem parte desse monorepo ficam dentro desse packages, né. No próprio YouTube da Rocket City tem um vídeo sobre monorepo, né, que o Diego explica essa parte, então só procurar lá. Ele faz mais configurações do que essas que eu fiz aqui, né, eu fiz só um básico, mas aqui é isso. Aí entra na pasta packages, dá o comando lá, yarn create react app web. Do jeito que ele fez, ele vai criar essa pastinha web aqui. Aí no package.json dele, eu só alterei aqui o name, né? Ele cria com o name web, eu adicionei esse início, né? Então @rep/web, né? Para falar que faz parte do projeto rep. E aí vamos para as alterações que eu fiz. Eu achei, vendo o layout no Figma, eu achei que esse landing page, na verdade, estaria organizado como uma grid, né? Olhando aqui no Figma, ele me parece muito com uma grid, né? Onde esse logo está mais ou menos alinhado com isso, ó, que por sua vez está mais ou menos alinhado com isso, esse botão, que por sua vez está mais ou menos alinhado com esse conteúdo aqui, que está alinhado com o logo, né, formando um quadro. E essa imagem estaria meio que solta no fundo. Então, ao invés de colocar position absolute para esses dois, eu usei grid. Então, aqui nos estilos do meu landing, no landing page tudo igual, content wrapper, então eu coloquei um display grid com grid template, logo, location, email e enter, são os nomes que eu dei para essas áreas, né? Justify content space between e align content space around. E aí então, né, o logo eu coloco com grid area logo, aqui grid area main, grid area location no componente location e o grid area enter no componente enter app, aquele botão. E aí a minha tela então ficou assim.
Aqui abrindo o inspetor de elementos, né, do Chrome, dá para ver nessa parte mais que o Chrome escureceu ali, seria o Div Content Wrapper, né, o landing page pega tudo, Content Wrapper só aquele pedaço ali, e aí com esse Align Items Space Around, ele joga o que está para a primeira coluna toda para um lado, a segunda coluna toda para o outro, né, deixa esse espaço mais rachurado escuro entre as colunas. E o Justify Content, que eu usei lá, ele vai deixar espaços nas linhas, tanto entre a linha de cima e a linha de baixo, né, aquele rachurado mais escuro, como dá para ver também que tem um espaço em cima, né, antes da primeira linha, e um espaço depois da segunda linha, né, da última linha. Eu achei que esse layout ficou mais próximo ao que estava aqui, né, do Figma. E nessa página foi isso que eu alterei. Aí, partindo então para a próxima página, né, estou usando o Mapbox aqui e eu criei aqui um outro componente, né, que colocando o mouse em cima, ele aparece todos os estilos que o Mapbox aceita. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar um Satellite Street V11 e ele muda para mim. Colocar um Dark V10, né, então ele vai mudando para mim. Eu posso escolher o estilo que eu achar melhor. Isso daqui ainda tem um probleminha, porque se eu tirar o mouse para esse lado, ele não reconhece que saiu, né? Ele só está sumindo, na verdade, quando eu tiro aqui, né? Ou quando eu tiro para o lado de cá ou para cima, né? Daria para arrumar, mas eu não quis mexer mais nessa parte, então por enquanto está assim. E aí como que eu fiz essa parte, né? Vamos lá para o código. Então aí a página app, no meu caso eu chamei de app, como a rota vai ser chamada de app, eu dei o nome para o arquivo app mesmo. O nome do componente eu mantive o que ele usa, né? Orphanage Map. Não é necessário que o nome do arquivo seja o mesmo que o nome do componente que você vai exportar. Aqui o OpenStreetMap eu deixei comentado o endereço, para o caso de eu querer utilizar ele em outro momento, querer passar para ele. E aí eu usei o Mapbox, né? Então aqui o meu map TileLater, eu pego um mapbox.url passando o Mapbox Theme. Tá, e o que é esse mapbox.url? Vamos lá, ó. Eu estou importando o Mapbox. Então, de onde que eu estou importando? Ele é esse arquivo aqui, certo? Eu criei uma pastinha em source chamada utils e criei lá dentro um mapbox.ts, onde eu exporto por padrão essa função, né, um objeto que só tem uma função, URL, que recebe um tema. Caso não seja passado nenhum tema, ele vai usar o Light10 e ele monta aqui para mim a URL. Então o início da URL que não muda, o final da URL que não muda, e aqui eu mudo, né? Então o início, no meio ali tem o tema, depois o final, e depois eu preciso ainda completar aqui com o token que está lá no .env, como foi feito no vídeo do Diego. Esse theme que ele recebe aqui, que tipo que é esse? Bom, ele está definido aqui e eu exporto ele também para usar lá, né? Então ele é isso daí, né? Todos os temas que é possível usar.
Mas aqui eu não escrevi dessa forma, né? Você está vendo que está diferente. Como que eu fiz para gerar, então, para falar que ele tem esse formato aqui, sendo que aqui eu escrevi type of, theme names, number, né? Isso daqui eu demorei um pouquinho para achar, mas achei pelo Stack Overflow, né, como fazer. Então eu defino aqui uma função tuple, que ela recebe um tipo T, né, eu preciso de uma tipagem especial nela T, que estende string. Eu não posso passar diretamente string aqui, porque senão esse theme aqui seria do tipo string. Tá, então aqui eu estou passando, na verdade, um array, onde cada elemento desse array é alguma coisa que estenda uma string, ou seja, uma string específica, né? E ele me retorna esse mesmo array que eu passei aqui, né? Então aqui eu chamo essa função, né? Essa função tuple, estou chamando ela aqui, passando todos os elementos, todos os estilos possíveis. Então esse theme names vai ser um array com os nomes que eu posso passar. E esse mesmo theme names eu uso aqui para pegar o tipo dele, então type of theme names, e aí para cada índice, né, desse array eu vou mapear para um tipo, né, e eu vou unir todos esses tipos, então o theme tem o tipo dessa união, né. Fica um pouco confuso, mas, né, quiser pausar o vídeo aí e copiar esse pedaço, esse trechinho, é só isso que está mais confuso, o resto é bem simples. E pesquisando um pouco de TypeScript também dá para pegar isso. Aí como que eu uso então aqui no meu app, né, na minha página do mapa. Então a importação está aqui, né, o choose Mapbox. Eu pego o próprio Mapbox, que é onde está definida a função URL, né, eu chamei aqui de Mapbox. Eu pego o que eu exportei lá como theme, né, então isso daqui que eu exportei aqui chamando de theme, aqui eu chamo de Mapbox Theme, que é uma tipagem que eu vou usar aqui depois, e também no parâmetro da URL, né, no parâmetro da URL eu uso lá dentro, na verdade, e eu pego também o theme names daqui de dentro, então theme names é isso daqui, ó, export constant theme names, eu pgo ele e chamo aqui dentro de themes, beleza? Então vamos lá, aquele botãozinho eu criei como um componente aqui dentro da minha página, né? Então eu criei, isso daqui é uma maneira diferente de escrever uma função, tá? Eu poderia eliminar esse use callback daqui, o resultado seria basicamente o mesmo, tá? Eu pego só o que poderia pegar, ó, só essa parte que eu estou selecionando, só isso daqui, e fazer const theme selector, receber isso daqui. Eu não preciso passar exatamente a função, mas é uma boa prática usar esse use callback. Talvez o Diego chegue a usar nos próximos vídeos, não sei. Pelo menos o use state é certeza que ele vai usar, que eu usei e já vou mostrar também. Mas basicamente é uma função que retorna um componente. E esse componente, então, é um div que tem a classe ThemeContainer. E ao sair desse div, eu chamo a função hide, né? Ao tirar o mouse da div, eu chamo a função hideTheme, né? A função hideTheme está declarada aqui em cima, também usando o use callback, mas também é simplesmente uma função.
né, onde eu vou pegar a minha lista de estilos e vou falar que o display dela é none, e vou colocar de volta o border radius, top left e top right no meu botão de tema, né? Então, só mostrando melhor o componente antes de falar de outras coisas que eu usei ali naquela função. Então eu tenho dentro dessa div um UL e uma outra div que eu chamei de botão, né, mas eu não criei como botão, eu criei como uma div, que é esse theme button. Então, ao colocar o mouse em cima desse theme button, eu vou executar essa outra função, né, onde aqui eu estou simplesmente fazendo o contrário daquele hide, né? Então eu estou dando um display block para minha UL e eu estou tirando o top left e top right do border radius, né? Estou zerando eles. O conteúdo do botão, né, é esse ícone, né, vem lá do React Icons também. E é basicamente isso, né? Agora, essa minha lista, então, de temas, o que ela tem? Bom, eu pego esse themes lá de dentro do meu, como eu disse, né, como eu mostrei lá em cima, que eu importo ele, né? Então, né, aqui eu estou importando theme names e estou chamando de themes. E esse themes é o que eu estou usando aqui dentro da minha UL para criar cada item aqui. Então eu dou, esse themes é um array, né? Eu dou um map para cada item de lá de dentro, que eu chamo de theme. Eu vou criar um LI passando essa key theme e o conteúdo também theme. E ao clicar nesse LI, eu chamo hide themes e chamo set mapbox theme, passando esse theme. Tá, então o que ficou faltando falar aqui? Esse ref, que eu uso tanto no L quanto nesse div, né? Então aqui eu dou um ref igual UL, aqui eu dou um ref igual theme button. E o que são essas variáveis, né? Essas variáveis, elas estão aqui, o L e theme button. E elas são esse useRef, que eu importo lá do React, né? Tô importando ele aqui. Eu passo para ele qual é o tipo de elemento que eu estou referenciando. No caso aqui é, né, o L, né, então HTML uListElement, e inicio ele com null. E para o botão vai ser uma div e também inicio ele com null. E aí lá dentro do método é que eu vou iniciar realmente ele. Então eu passo aqui o L, ele vai iniciar com esse componente. E aqui eu passo ref igual theme button, ele vai iniciar esse theme button com esse componente. E como que eu acesso esses componentes? Não é simplesmente o L ou o theme button. É dentro desse L eu tenho um campo chamado current, que é a referência atual do L. Então o L.current vai ser esse elemento aqui. E o ThemeButton.current vai ser esse elemento aqui, esse div. Tá? O LThemeButton é isso tudo aqui. E o L, quer dizer, o L.current é isso tudo. E o ThemeButton.current é isso tudo aqui. Tá? Então, como que eu mostro, né? Eu pego o L, aquele componente o L.current, vou no styles dele, display block.
pego o botão, esse componente que está selecionado, né, o ThemeButton.current, que é esse botão, que é isso que está selecionado, .style, .border top left radius ou border top right radius, ambos recebendo 0 pixels. Né? Então, com isso, eu vou sumir com essa borda aqui de cima e vou vou exibir esse UL que antes não estava sendo exibido. E ao sair, então, que eu disse que eu chamo esse hide theme, né? Então o hide theme, mesma coisa, né? Se o LCurrent já existir, ThemeButton já existir, eu vou vou fazer o display none e vou voltar o border radius para os valores que deveria estar, para os valores que estava inicialmente, né? Aí por fim só ficou faltando então esse tal de set mapbox theme, passando theme, né? Que é isso? Isso está aqui, set mapbox theme, né? E ele vem desse useState, que também está importado aqui do React. Isso daqui com certeza o Diego vai falar, né? É um hook muito utilizado no React, lá ele vai explicar melhor, mas basicamente eu declaro uma variável, só que ao invés de eu manipular ela diretamente, sempre que eu precisar pegar o valor dela, eu vou pegar com essa variável aqui, eu vou acessar através dessa variável, e sempre que eu quiser alterar o valor dela, ao invés de eu colocar mapboxTheme igual o novo valor que eu quero passar, eu vou chamar a função setMapboxTheme passando esse novo valor. Por que eu faço isso? Porque sempre que eu altero o estado, o React vai automaticamente renderizar novamente o componente. Então, a hora que eu dou esse setMapboxTheme passando theme, ele vai alterar o tema e ele vai renderizar de novo o componente, então ele vai automaticamente já carregar o mapa com o novo tema que eu selecionei. Né? Se eu simplesmente colocasse igual, ele não faria esse recarregamento aqui, certo? Então, basicamente foi isso que eu fiz de diferente, né? Aí a estilização desses componentes novos, né? Se quiser dar uma olhadinha, então seria aqui o theme container. Ele é um div, como vocês viram lá, position absolute, left 480, por que 480? Porque o meu content lá, o meu aside, né, aquela barrinha do lado, mede 440. E aí para deixar a distância entre esse botão e a barra, para deixar a distância entre esse botão e essa barra igual a distância entre esse botão e a borda da página, eu peguei essa largura, 440, e somei essa distância aqui, né, que foi usada 40, então 440 mais 40, 480. Por isso esse 480 que eu jogo no div na posição left. Bottom, o mesmo 40 que está naquele outro botão. Usei index, aqui eu usei 15, né? E isso eu jogo no div todo do theme container, não só no botão. Aí o div, a UL, né, que tem a lista, eu chamei lá, eu pus a classe theme options,
Então, eu tirei a estilização dos itens, né, aquela bolinha que aparece, que fica feio nesse caso. Coloquei um fundo azul, o mesmo fundo dos botões, tal, usei o mesmo padrão e dei um display nome, né? Então por isso que ele não aparece aqui, a hora que está assim. A hora que eu ponho o mouse em cima é que eu mudo o display e aí ele passa a ficar visível. Ele passa a ficar com display block. Aí cada LI, ou seja, cada item dentro do Theme Options, eu dei um padding lateral de 5 pixels, para não ficar colado nas beiradas. E em cima e embaixo deixei 0 mesmo. Coloquei uma cor aqui quase preta, que ela fica boa tanto com fundo azul quanto com fundo naquele amarelo, que é o mesmo amarelo daqui. Esse amarelo que virou azul, mas é esse mesmo amarelo, que é a cor que aparece na hora que eu passo o mouse, né? Então, para aparecer essa cor, na hora que eu passo o mouse, é esse hover, né? Então usei a mesma cor de lá. E a partir do segundo, né, todo LI que venha depois de algum LI, eu coloquei um border top de 1 pixel sólido nessa mesma cor do fundo, né, para dar essa linha dividindo entre um e outro. E a hora que eu ponho o mouse em cima, a linha desaparece porque o fundo é da mesma cor, né, dessa borda. Aqui a estilização do botão, então, né, usei as mesmas características lá do outro botão, do Create Orphanage. Então, eu peguei esse Create Orphanage, peguei isso daqui e usei para me basear para criar a div toda, e peguei isso daqui e joguei para o meu outro botão aqui. Né? Então é exatamente as mesmas coisas que estava sendo usado ali, exceto esse transition, que eu não quis colocar uma cor diferente para a hora que põe o mouse em cima, né? Eu acho que o efeito de abrir aquela div que estava oculta já é um efeito interessante o suficiente, não precisa ficar mudando a cor do botão também. Então, basicamente é isso. Fiz algumas alterações aí e agora é esperar amanhã ver o que vai ter de novo nessa aplicação. Uma aplicação bastante interessante. Até mais.